Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Fabrício Bruno é procurado pelo Olympique de Marseille e Flamengo topa a venda com uma condição. Flamengo dá sinal positivo e pode fechar com o português Checa, cotado no Corinthians. Flamengo toma a decisão após Gabigol ser suspenso por 2 anos. 26 milhões de reais até 2025, Landim fecha acordo milionário no Flamengo e deixa a nação pulando de alegria. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O início do Campeonato Brasileiro Feminino do Flamengo é trágico. Na noite dessa segunda-feira, o mais querido perdeu para o Corinthians por 3-2 de virada e conheceu a sua terceira derrota em 3 jogos na competição. Com esse resultado, o Flamengo tem o seu pior início do Campeonato Brasileirão da história. Em pleno luso brasileiro, no Rio de Janeiro, o Flamengo entrou em campo em busca dos seus primeiros pontos no Brasileirão Feminino, após ser derrotado pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro nas últimas rodadas. Diante do melhor time do país, o Flamengo até abriu o placar, mas não resistiu e sofreu a virada. Depois de enfrentar o Corinthians no luso brasileiro, o Flamengo se prepara durante a semana e viaja para Minas Gerais para enfrentar o Atlético Mineiro, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro Feminino, com 0 pontos. As duas equipes se enfrentam na sexta-feira, dia 29, pela 4ª rodada da competição. A partida será realizada no estádio Castor Cifuentes, às 18 horas, horário de Brasília. O Flamengo ainda avalia algumas possibilidades no mercado da bola. Ao mesmo tempo, jogadores da equipe entram no radar de clubes do velho continente. Há alguns dias, o jornalista Jorge Nicola revelou que o meio-campista Checa foi oferecido ao Flamengo. O português está livre no mercado da bola e poderia muito bem assinar um contrato sem custos com o Flamengo. O Mengão, de fato, se animou com a possibilidade de contratar o jogador e um acordo pode ser real. O Checa pode ser uma alternativa para a saída do Thiago Maia. Hoje, com 29 anos de idade, o Checa parece estar mesmo disposto a jogar no Brasil. Há algumas semanas, o jogador foi bastante ligado ao Corinthians, mas nada avançou até então. Campeão francês pelo Lille, o Checa está livre no mercado da bola desde que deixou o Rennes, também da França. O jogador tem um estilo parecido com o do chileno Eric Pulgar. Essa aqui é uma notícia muito chata, né? O Gabigol foi condenado a 2 anos de suspensão por fraude no exame antidoping e depois do veredito da Justiça Desportiva Antidopagem, o Flamengo já definiu a conduta que vai adotar. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o departamento jurídico do Flamengo vai recorrer da condenação do jogador. Além disso, o clube pretende dar todo o suporte necessário a ele. Para recorrer da condenação, o Flamengo terá que ir à Corte Arbitral do Esporte. Mas nessas situações, ou o jogador é absolvido ou a pena é dobrada. Sendo assim, como o Gabigol pegou um gancho de 2 anos, a depender da interposição do recurso, a pena pode aumentar para 4 anos. O Gabigol foi punido por infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se referem à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Em suma, o Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. A denúncia aconteceu no fim de dezembro e a defesa enviada pelo Flamengo no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo. Além disso, contou com o anexo de imagens da câmera de segurança do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu para corroborar com a versão do jogador. Vale destacar que a suspensão de 2 anos do atacante do Flamengo começou a valer no dia 8 de abril de 2023, data em que o exame aconteceu no CT Ninho do Urubu. Ou seja, na prática, o Gabigol não vai poder atuar até abril de 2025.
A torcida do Flamengo foi pega de surpresa com essa suspensão do Gabigol na segunda-feira. O maior ídolo da história do clube, Zico, em entrevista à ESPN, durante o programa ESPN Futebol Clube ontem, se colocou à disposição para ajudar o artilheiro, que não vai poder treinar nas instalações do CT do Ninho do Urubu no período da pena, abrindo as portas do CFZ para que o jogador treine enquanto estiver afastado o tempo que quiser, de dia, de tarde ou de noite. O Flamengo publicou uma nota nas redes sociais dizendo, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena e suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que vai auxiliar o jogador na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Por outro lado, o Gabigol também emitiu uma nota oficial na noite dessa segunda-feira através das suas redes sociais. Aspas, gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça o meu compromisso com o meu clube e com os torcedores do Flamengo. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que a minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Agradeço a todos pelo apoio nesse momento tão difícil. Gabriel Barbosa. E dessa forma, o Gabigol e o Flamengo pretendem recorrer na Corte Arbitral do Esporte para conseguir a absolvição da pena e o departamento jurídico do clube já prepara um efeito suspensivo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, rapidinho, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim. Muito obrigado. O goleiro Hugo Souza, que vive boa fase, está emprestado ao Chaves de Portugal e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Deve ficar em solo português. De acordo com a RTI Esportes, o time europeu já decidiu que vai comprar os direitos econômicos do goleiro. Ou seja, o Hugo Neneca não vai voltar mais para o Flamengo. Conforme publicado pelo site, o contrato prevê a compra do jogador por 1,2 milhão de euros, 6,4 milhões de reais na cotação atual, por 50% do seu passe. Dessa forma, o Flamengo ainda manteria a outra metade pensando numa negociação futura. O Mengão costuma fazer esses moldes quando acerta a venda de algum jogador com potencial de revenda. No início do ano, alguns clubes do Brasil chegaram a sondar a situação do Hugo, como o Vitória, o Coritiba e o Sport Recife. Porém, como está bem ambientado ao futebol português, o goleiro optou pela permanência na Europa. A sua multa rescisória no Flamengo é de 70 milhões de euros, porém o Mengão não vai vender por essa quantia. Com Fabrício Bruno em campo, o Flamengo não sabe o que é sofrer gols no Campeonato Carioca. O zagueirão levou a estatística arco zero para a seleção brasileira, onde parou o ataque da Inglaterra na vitória de 1-0 no sábado passado em amistoso. Na avaliação da imprensa inglesa, o defensor rubro-negro recebeu boas notas e muitos elogios. Fabrício Bruno estreou por causa de problemas de lesão no Brasil e não errou. O zagueiro do Flamengo estava poderoso, escreveu o jornal The Guardian, dando nota 7 para ele. Olha aí que beleza. O Daily Mail teve a mesma avaliação do jogador e comentou: o defensor central do Flamengo algemou Watkins sem problemas, disse, se referindo ao vice-artilheiro da Premier League com 16 gols.
Se o The Guardian e o Daily Mail deram nota 7, o Scava foi além, colocando o zagueiro do Flamengo com nota 8. O texto relembrou o gol que o Fabrício Bruno evitou, o gol certo, ainda no primeiro tempo, quando o centroavante da Inglaterra apareceu cara a cara com o goleiro Bento. Foi o seu grande desarme sobre Watkins que negou o gol ao jogador do Aston Villa da Inglaterra, da primeira parte aí do jogo, e ele defendeu bem o tempo todo. Foi um dos melhores do time. Números do Fabrício Bruno no jogo de 90 minutos. 7 ações defensivas, 5 cortes, 1 finalização bloqueada, 1 desarme, 0 drible sofrido, 35 de 37 passes certos, e por conta dessa atuação, o Olympique de Marseille da França, que já vinha de olho no jogador desde 2023, promete investir pesado para tirar o zagueirão do Flamengo na janela do meio do ano. Vale lembrar que o jogador recentemente renovou seu contrato com o Flamengo até 2028 com um aumento salarial para R$600 mil por mês. Esse aumento na sua multa também rescisória foi para 30 milhões de euros e topa sim fazer negócio com os franceses desde que eles paguem a multa rescisória do jogador. O nome do Flamengo acabou se tornando palco de polêmicas depois do Gabigol sofrer punição por tentativa de fraude, onde pegou 2 anos de punição, infelizmente. Em fim de contrato com a equipe rubro-negra, o futuro do jogador acabou ficando incerto, mesmo diante de sondagens de equipes como Palmeiras, Corinthians e Grêmio, além do futebol da Arábia e outros times europeus. Entretanto, um acerto que aconteceu na noite dessa segunda-feira com a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, que aprovou o contrato de patrocínio com o Zé Delivery até dezembro de 2025. A marca vai ser estampada no meião da equipe principal e vai fazer a sua estreia já no jogo de ida da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. No acerto, ainda indica interações com a Flá TV, além de verba para os esportes olímpicos do Flamengo, como basquete e vôlei. De acordo com informações do portal Mundo Rubro-Negro, está incluso no valor de 26 milhões com a Ambev, dona do Zé Delivery, com a venda de chopes e cervejas nos bares e restaurantes da sede do Flamengo também foram renovados. Diante disso, o valor foi dividido em 3 quesitos no Flamengo, sendo 11 milhões para exibir a marca Zé Delivery nos meiões, 10 milhões em projetos incentivados para os esportes olímpicos do clube e 5 milhões restantes está pela inserção na Flá TV. Parabéns, Flamengo, por mais um grande patrocínio. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!